Mateus capítulo 22. Mateus 22, versículo 29 somente. Jesus disse, respondendo aos fariseus, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Outra vez, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Pode assentar-se em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite sobre a diferença entre a crítica e o critiquismo. A palavra não foi inventada por mim, ela realmente existe no dicionário. Jesus foi alvo de críticas e prossegue sendo alvo de críticas. Jesus foi criticado por absolutamente tudo e por todos. E as críticas a Jesus não param, não cessam. É como se nós podemos dizer que foi a pedra na sandália de Jesus. Não um sapato, porque não usava sapato, mas a pedra na sandália de Jesus. Foi as críticas. Constante, incessante. Quando vivia aqui, quando voltou para os céus, críticas, críticas e críticas. Ele foi criticado por não observar a lei mosaica. Ele foi criticado por não observar as tradições dos anciãos, que não era igual à lei mosaica. Na verdade, eram pensamentos humanos travestidos de palavra de Deus e eram exigidos como se fossem verdades, cobrados como se fossem verdades. E Jesus, é claro, não se submetia a isso. Pelo contrário, ele censurou e por causa disso ele foi criticado por não observar essas tradições comuns, vigentes, religiosas. Jesus foi criticado por não lavar as mãos cerimonialmente antes de comer. Não se trata de falta de higiene, se trata de um costume cerimonial. E Jesus foi criticado porque não se submetia a obedecer esse tipo de preceitos, uma vez que não estava nas Escrituras, mas foi criticado. Ele foi criticado por comer com pecadores e publicanos. Publicanos era quase que uma categoria à parte de pecadores, considerados entre os judeus. Jesus foi criticado por permitir os discípulos acolherem grãos para comer no dia do sábado. Jesus foi criticado, e aqui para mim é a crítica mais absurda, mais ridícula no meu ver. Ele foi criticado por fazer milagres no dia do sábado. Porque a impressão que dá quando alguém critica Jesus porque ele fez milagres no sábado, a impressão que dá é que milagre é uma coisa comum, que qualquer um pode fazer milagre. Então, qualquer um poderia, inclusive, escolher mais corretamente o dia certo para fazer milagre. É claro que não, é lógico que não. Por isso é absurdo que alguém consiga esquecer que Jesus está fazendo um milagre, mas está sendo criticado porque o milagre ocorreu no dia de sábado, onde supostamente devia ser o dia de descanso, conforme o judaísmo. Jesus foi criticado por judeus, Jesus foi criticado por romanos, Jesus foi criticado pelo filósofo grego, pelo filósofo romano Celso, no segundo século depois de Cristo. Ele foi criticado por Porfírio de Tiro, ele foi criticado por Nietzsche, por Bertrand Russell, por Christopher Hitchens, por Richard Dawkins, pelo seu vizinho, pela sua tia, pelo seu mecânico, por todo mundo Jesus foi criticado e continua sendo criticado. Mas o fato é que Jesus don't care, ele não está nem aí. Porque a despeito de toda crítica, a despeito de toda insistência em tentar encontrar problemas, defeitos, erros em Jesus, Jesus consegue e prossegue crescendo e se tornando cada vez maior na história,
continua sua agenda, atravessando os séculos, prosseguindo, levando adiante a vontade de Deus. Porque críticas sem fundamento simplesmente não levam a nada, é totalmente infértil, é totalmente improdutível, não serve para nada, dificulta, atrapalha um bocado, mas não consegue vencer a verdade, não consegue vencer o propósito de Deus. Jesus responde uma das críticas, onde seus principais críticos eram os fariseus. Ainda que existiam outros tipos de religiões, o farisaísmo era a principal característica de uma igreja ou de uma religião cheia de hipocrisia, cheia de puro critiquismo. E nós vamos ver qual é a diferença um do outro. Não se trata de crítica legítima, mas critiquismo. E Jesus responde, em uma das respostas aos críticos, ele responde com este verso, ele diz: vocês estão enganados. Uma versão da Bíblia diz: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus, inevitavelmente você vai errar, para um lado ou para o outro, para a esquerda ou para a direita. Mas você irá errar. Porque não há como separar as duas coisas. A palavra de Deus e o poder de Deus andam juntos, ou nenhuma das coisas subsistem. E Jesus, ele responde para os críticos de que o problema deles é justamente de não entender nada, não saber nada. E basicamente a essência do critiquismo é exatamente isso. O critiquismo existe com base na ignorância. Não se trata de ter base, não se trata de ter fundamento, lógico, conhecimento ou experiência. O critiquismo é totalmente diferente de criticismo. E Jesus responde aos fariseus dizendo exatamente isso. Na verdade, vocês não sabem de nada. Na verdade, seus discursos são vazios, não levam para lugar nenhum, não chegam a lugar algum, é infrutífero, é estéril, não consegue produzir absolutamente nada, porque o diabo só se sustente sobre a mentira e as coisas de Deus só se sustentam sobre a verdade. Não há 8 ou 80. Ou melhor, não há um comum, não há algo médio entre 8 e 80. Ou é a mentira ou é a verdade. E Jesus então ele começa a mostrar exatamente isso. Ele diz: na verdade o erro de vocês é que vocês leem as Escrituras, vocês leem a Bíblia, porque vocês acham que na Bíblia está a salvação. E muitos cristãos, até o presente momento, acreditam exatamente isso. A Bíblia tem a salvação. Mas Jesus disse: mas na verdade a Bíblia fala sobre mim. Então a Bíblia na verdade é o método ou a forma de levar até o conhecimento de mim. Em outras palavras, não é a Bíblia que salva. De nada adianta você simplesmente obedecer cada um dos mandamentos, cada um dos princípios, cada uma das leis, cada um dos versos da Bíblia, se estas coisas não te levarem a reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre a tua vida. É possível ter uma mente treinada, habilidosa,
superdotada, onde você seja capaz de saber multidões de versos bíblicos. Mas se esta Bíblia não te leva a conhecer Jesus num relacionamento pessoal e te levar à obediência a Ele, de nada serviu a Bíblia para a tua vida ou para a minha vida. Portanto, Jesus corrige o erro que havia, que parece ser a mesma coisa, mas não é. Na verdade, é uma imensa diferença entre uma coisa e outra. Jesus disse: vocês, na verdade, seguem as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a salvação. E não são poucos os cristãos que continuam errando. Na minha casa mesmo, quando eu era pequeno, havia uma pequena flâmula, um pequeno banner na sala, e o verso foi vendido numa loja cristã, supostamente porque achavam que aquele versículo era uma coisa boa, era um princípio a ser obedecido. E o versículo dizia exatamente isso: vocês leem as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E terminava o versículo aí. Então o versículo, na verdade, estava mostrando que os próprios crentes que fizeram esta flâmula e colocaram ali, e até mesmo meus pais que compraram e acharam bonito, estava totalmente errado o versículo bíblico, porque na verdade Jesus está censurando os discípulos com esse versículo. Ele está dizendo: na verdade vocês não estão sabendo de nada, vocês estão totalmente enganados. Na verdade, esta parte do versículo, Jesus está mostrando justamente aonde está o erro. O erro está em você ler as Escrituras e julgar que nas Escrituras está a vida eterna. E então ele corrige, ele coloca uma vírgula e diz: e na verdade as Escrituras testemunham sobre mim. Os fariseus, eles acreditavam que a salvação vinha de estudar a Bíblia. A salvação vinha de conhecer porções e mais porções das Escrituras. Quanto mais você seguisse as regras bíblicas, então você estava salvo. Em outras palavras, a salvação era por obra. A salvação estava nas tuas mãos. Se você simplesmente seguisse as regras, você estava salvo. E Jesus então diz: não é nada disso. Na verdade, não é a Bíblia que traz a salvação. A Bíblia ensina o caminho para mim. E somente quando você me encontrar e me seguir e me obedecer e desenvolver um relacionamento comigo como se desenvolve um relacionamento com uma pessoa íntima. Quando você conseguir me amar, se relacionar comigo através de comunicação e de busca, numa forma absolutamente normal em que se desenvolve um relacionamento, uma comunicação com uma pessoa, o dia que você conseguir fazer isso com Jesus, então a Bíblia funcionou para você. Agora, o critiquismo, ele irrita Jesus. Ele irritou Jesus. Nunca impediu Jesus, nunca tirou Jesus do propósito. Jesus nunca deixou que o critiquismo atrapalhasse, mas que irritou Jesus, irritou. Existem várias vezes em que ele foi duro, repreendeu. Jesus chamou eles de raça de víboras, Jesus chamou eles de filhos do diabo, exatamente por ficarem tentando Jesus e lançando críticas e dúvidas sobre quem era Jesus. E no critiquismo, nas múltiplas respostas que Jesus oferece, revelam-se algumas coisas, revelam-se certas disposições. A disposição de rejeitar uma pessoa ou uma ideia, independente das evidências. Eles viram que Jesus era o Filho de Deus. Eles viram que Jesus era enviado por Deus. Eles viram que Jesus era um profeta de Deus. Eles viram que Jesus tinha todos os sinais de ser o Messias prometido. Mas independentemente de todas as evidências juntas, o critiquismo faz com que simplesmente, a despeito das evidências, você tenha uma disposição de rejeitar aquela pessoa. Então não importa quanto bem esta pessoa faça, quantos benefícios ela te traz, o criticismo ou o critiquismo sempre vai fazer com que você tenha uma predisposição contra a pessoa ou contra uma ideia.
O critiquismo mostra uma disposição também de rejeitar a verdade para proveito próprio. Eu sei que é verdade, mas essa verdade no momento é inconveniente para mim, para os meus propósitos, para os meus interesses. O critiquismo é o melhor refúgio. Então eu vou criticar, eu vou falar mal, eu vou me opor, eu vou resistir, ainda que eu saiba que é a verdade, especialmente a verdade de Deus, especialmente a verdade bíblica. A pessoa que sofre de critiquismo, ela tem uma disposição para impedir que outras pessoas deem crédito à pessoa ou à ideia. Ou seja, não só ele não gosta, como ele tenta impedir os outros. Ele meio que faz o papel do diabo, fazendo com que outras pessoas desacreditem. Não somente ele não gosta, não somente ele não aceita uma pessoa ou uma ideia, como ele luta para convencer outras pessoas contra esta pessoa ou esta ideia, o que é nada mais, nada menos do que uma forma terrível de manipulação. O que é totalmente contrário à verdade de Deus. A pessoa com critiquismo, ele possui uma disposição de exigir sobre os outros aquilo que elas mesmas não estão dispostas a seguir ou fazer. Mateus 23, 1-4, abarca esta verdade. Vamos ler este verso, Mateus capítulo 23, verso 1-4. Então Jesus disse à multidão e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então ele cobra sobre os outros o que ele próprio, na verdade, não tem disposição de fazer. O que significa que há uma disposição para a hipocrisia e legalismo. E fariseu acabou se transformando ao longo do tempo sinônimo para nós, leitores da Bíblia, de hipócritas e legalistas. Quando se fala em legalista, há duas maneiras de entender isso. Significa aquele que segue ensinamentos que são dos homens e não bíblicos. Regras e normas que vão se criando ao longo do tempo dentro da igreja, que na verdade nunca estiveram na Bíblia. E vai sendo ensinado que esse é o jeito certo de obedecer a Jesus, esse é o jeito certo na nossa igreja, esse é o jeito certo de ser um cristão. Mas na verdade estas coisas foram criadas por homens. É daí que vem essas noções de tamanho certo de cabelo, o estilo de roupa, se pode usar barba ou não pode, o estilo de música, que tipo de instrumento pode ou não pode da igreja. Isso tudo, na verdade, foi criado por homens, porque a Bíblia fala exatamente o contrário. Na igreja era proibido bateria, era instrumento do diabo. Enquanto a Bíblia dizia: louvai ao Senhor com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes, em outras palavras, tambores e pratos sonoros, o que constitui uma Bíblia, ou melhor, uma bateria na Bíblia. Mas também existe aquele legalismo que é o que está escrito na Bíblia. Só que esse legalista, ele faz questão de obedecer um princípio para que depois ele possa cobrar sobre os demais. Ele faz questão de fazer o melhor, para que na verdade ele possa depois prevalecer sobre os outros, e exigir sobre os outros, e cobrar sobre os outros. E Jesus censurou duramente os legalistas. Esse sufixo que existe em português, espanhol, inglês, quando uma palavra termina com ismo ou ism em inglês, ela aponta pelo menos dois tipos de categorias de palavras. Quando esse sufixo, ou seja, esse complemento é colocado sobre uma palavra
fazendo essa palavra terminar com ismo, isso significa algum tipo de sistema, como por exemplo, evolucionismo ou protestantismo. É um sistema, uma forma de ver, uma forma de comportar, uma forma de analisar as coisas, um sistema. Ou então um hábito, por exemplo, alcoolismo ou tabagismo. Assim, quando nós dizemos que uma pessoa sofre de critiquismo, significa que esta pessoa possui um hábito ou um vício de criticar. E aqui existe a diferença entre crítico ou critiqueiro. E a palavra está no dicionário. Ela possui alguns sinônimos: critiqueiro, criticador ou criticastro. Eu achei mais bonitinho critiqueiro. No dicionário significa aquele que tem um hábito ou mania de criticar. É um mau crítico, de acordo com o dicionário. É um crítico reles, baixo, sem valor, sem importância, porque é um crítico sem conteúdo ou sem atitude. Ou ele erra no conteúdo daquilo que ele defende, ou ele erra por causa da atitude. Que às vezes até pode estar falando a verdade, mas por causa da atitude errada, põe tudo a perder. De acordo com o dicionário, o critiqueiro, ele é um crítico sem valor. É aquele que gosta de criticar, de fazer comentários a respeito de outro. Insistentemente, como uma forma de vício. Um mau hábito. Assim como existem pessoas com o hábito de mentir. Você deve conhecer alguém assim? Aquela pessoa que conta mentira. Ela está tão habituada que ela conta mentira que não precisa contar. Eu conheci algumas pessoas assim. A pessoa cria cada história, cada coisa, que às vezes dá vontade de você tirar $5 e dar para ele para pagar pela história. A história é fabulosa. Eu sei que não é verdade, mas só o trabalho que você teve de me contar essa história vale 5. E existem pessoas que são assim com a crítica. Ele critica tudo, todos, todo o tempo. No inglês existem algumas palavras similares para critiqueiro. E uma das palavras é carper, ou critical. E em inglês significa o que busca falta. Veja bem, o que busca falta. Não é que encontra, ele faz questão de procurar até encontrar faltas numa forma discordante, reclamador, rixoso. Reclama o tempo todo. Critiqueiro. Ter um pensamento crítico é diferente de ser um critiqueiro. Pensar criticamente e expressar sua crítica, na verdade, é uma maneira de você demonstrar grande respeito por uma ideia ou por uma pessoa. Porque quando você ouve uma proposta, você ouve uma ideia e você critica aquela ideia, ou seja, você procura mostrar os pontos fracos daquela ideia, você não está necessariamente tentando destruir ou atacar uma ideia. Pelo contrário, você está demonstrando respeito. Você está dizendo que você tem o respeito pela pessoa e que eu creio que vale a pena te ouvir e pensar. Porque nem todo mundo também que não fala nada necessariamente te respeita. Porque às vezes a pessoa é simplesmente apática, não importa o que você fale, ele ouve como quem está concordando, mas na verdade não concorda com nada. O crítico verdadeiro, o crítico genuíno, ele ouve você. E justamente por ouvir ele diz, mas talvez tenha esse problema aqui. Mas talvez a gente vá ter esta dificuldade assim. Já o critiqueiro, ele possui aquele hábito que é conhecido como ser do contra. Ele simplesmente é do contra. Não importa o que você fale. A disposição vai ser sempre
contra. Se há governo, sou contra. Não creio. Não acredito que vai dar certo. Acho que não é uma boa ideia. O tempo todo. Basicamente, ele é um chato. É aquele chato que nunca deixa passar nada. Por exemplo, está todo mundo numa sala, numa festa, conversando, todo mundo se alegrando, e de repente uma pessoa se descuida e deixa ali a taça, o copo de cristal na beirada da mesa, e quando ele vê, caiu e quebrou, fez um barulho, fez um estardalhaço, que todo mundo que está na sala olhou, todo mundo viu que o copo quebrou, todo mundo viu que foi um acidente que ele derrubou. A diferença é que o critiqueiro tem que falar ao miserável. Ele tem que dizer, ó, caiu o copo. Todo mundo viu que o copo caiu. Todo mundo viu que foi um acidente. Mas o miserável tem que falar. O critiqueiro, ele não deixa passar nada. Tá andando e tropeça e cai. Ó, caiu. Duh. Todo mundo viu que caiu. Ó, tropeçou. Nunca deixa passar nada. Na verdade, o critiqueiro tem uma demonstração clara de orgulho e vaidade. Não importa qual é o assunto, se é fissão termonuclear ou o ponto de maturidade da banana, ele sempre vai ter que colocar o ponto dele. Não importa qual seja o assunto. Ele sempre tem que se manifestar. Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que a banana não fica boa nesse ponto. Eu acho que tem que ser nesse ponto aqui. Você discute sobre o café. Não, o café bom é esse aqui. Você discute sobre qual é o melhor presidente. Não, o melhor presidente é aquele ali. Sabe tudo, sempre fala, sempre se mete, sempre tem que dar o seu pitaco. Porque na verdade é uma pessoa soberba, orgulhosa e vaidosa. Ele não só se satisfaz em manifestar-se sobre tudo, ele se satisfaz em ganhar toda a discussão. Não só critica 100%, mas ele quer sempre ganhar a discussão. O ponto de maturidade da banana tem que ser exatamente o ponto que ele diz. O ponto da fusão nuclear, termonuclear, tem que ser exatamente aquilo que ele diz. Não importa quantos cientistas disseram, não importa quantas evidências, ele tem que falar e sustentar e ganhar. Enquanto os outros não calarem a boca, ele não para de falar, ele não para de insistir, porque ele é um critiqueiro. Na verdade, o que ele quer é mostrar que ele sabe. Tem que mostrar que é mais esperto ou mais santo que os outros. Mas na verdade ele está contra o livro de Provérbios e contra a Bíblia, por extensão. Porque Provérbios 17, 28 diz que até o tolo, quando fica calado, é tido como sábio. Calar a boca de vez em quando é demonstração de sabedoria. Provérbios 13, 3 diz que quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 10, 19 diz que no muito falar não falta transgressão. No ditado popular diz que quem fala demais dá bom dia para cavalo. Tão acostumado a falar que se vê passando por ridículo. Ser crítico significa que você se preocupa, se importa. Ser critiqueiro demonstra a disposição de fazer oposição a qualquer coisa que não seja a sua ideia ou interesse do seu grupo a qual você pertence a qualquer custo. Vou criticar. Enquanto não for aquilo que eu quero ou aquilo que o meu grupo quer, vou criticar. O critiquismo manifesta um espírito individualista em detrimento do bem comunitário.
Ou seja, o que interessa é o que eu penso, não interessa se isso é o pior para os outros. O que importa é o que seja melhor para mim ou para o meu grupo de interesse. Na igreja é uma forma de trazer a prática da política para a esfera espiritual. É fazer politicagem com as coisas de Deus, em outras palavras. É fazer lobby com aquilo que é espiritual, com assuntos da igreja de Jesus Cristo e contra a verdade bíblica. Deus odeia esse tipo de coisa. Deus odeia a politicagem no meio do povo de Deus. Zum, 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 para formar lobbies, para formar grupos, para vencer, para voltar, para fazer prevalecer este ou aquele grupo. O critiqueiro sempre tem que demonstrar que sabe o suficiente. Sua atitude é uma forma de tentar assumir o controle da situação. Vou criticar até que a minha palavra prevaleça. Não vou perder o controle de forma alguma. O critiquismo é o falar sem base, sem conhecimento de assunto e sem respeito e postura adequada com as pessoas. É falado no momento inapropriado, por questões inapropriadas e com intenções questionáveis. É uma pessoa que desgosta os demais. É o discordar por discordar. Sempre intolerante com os que discordam dele. E por isso pratica bullying, acusando-os de serem vacas de presépios, omissos, sem opinião própria e fracos. Porque não é a opinião dele. Então todos que são contrários à opinião dele, favoráveis à opinião da maioria, ou favoráveis à opinião do seu líder, ou da liderança da igreja, enfim, todos aqueles que discordarem dele, a acusação velada ou explícita será de que ele é um fraco, não tem personalidade, não tem opinião. O que quer que o pastor fale é vaquinha de presépio, vai concordar? Não tem respeito a si próprio, não se importa com nada e com ninguém. Mas a questão não é a verdade. A questão é puramente a dureza de coração e caráter de dizer, enquanto não concordar comigo, eu vou prosseguir discordando e me levantando contra. Seja o que for. O critiqueiro precisa demonstrar que ele não é passivo com as ideias, mas ativo. Então, por isso ele tem que falar e criticar, porque assim ele mostra que ele é ativo, ele não é aquele tipo que simplesmente segue com o flow, segue com a multidão, segue com o fluxo das ideias. Ele tem que demonstrar que ele pensa, é um pensador livre, então ele vai ser radical e vai contra, mesmo que seja contrário a Deus. Isso é tão sério, irmãos, tão sério, que nós temos nos dias atuais um movimento que está crescendo de maneira tão grande, onde a maioria dos maiores pregadores e dos autores que escrevem e vendem mais livros no mundo evangélico estão ensinando hoje abertamente heresias. E não qualquer heresia, qualquer distorção. Estão ensinando coisas do tipo, esqueça a Bíblia. Apesar de ser cristão, não dá para confiar na Bíblia. E por quê? Porque apesar da Bíblia estar dizendo, a Bíblia estar trazendo centenas e centenas de princípios e alertas
como Jesus dizendo para nós tomarmos cuidado que os lobos viriam, como Paulo avisando para a igreja de Éfeso e dizendo para eles, logo depois da minha partida virão lobos vorazes que dentro de vocês se levantarão e irão distorcer a verdade de Deus para seus próprios benefícios. Apesar de haver tantos avisos, apesar de Deus levantar tantos avisos, a dureza do coração daquele que discorda é tão grande que ele vai às últimas consequências, mesmo se tornando um herege, alguém contra a palavra de Deus e, consequentemente, fora da graça do Senhor. Porque é o critiqueiro, discorda de absolutamente tudo. O interessante é que no cenário político, muitos criticam hoje os políticos, os partidos políticos, porque eles lutam muito mais pelos interesses do seu partido do que pelos interesses do povo. Nós vemos um impasse histórico que está havendo entre democratas e republicanos aqui nos Estados Unidos, onde simplesmente há um grupo de republicanos que decidiu que não vai deixar passar nada, nenhuma lei, absolutamente nada que seja trazido pelos democratas, não importa se é bom para o povo, se é bom para os Estados Unidos, mas se é contra o grupo deles, se não partiu do grupo deles, eles vão vetar, vão resistir e vão trazer o pior. Mas o interessante é que esse é exatamente o retrato do critiqueiro. Não importa se é melhor para a maioria, não importa se é o melhor para o reino de Deus, o que importa é que não é o melhor para si. E vai lutar por seu partido, por sua opinião. O critiquismo revela muito sobre uma dinâmica nos relacionamentos daquela pessoa. Porque se o critiquismo dele se dirige aleatoriamente, isso revela um sentimento de superioridade. Não importa quem seja, ele sempre vai discordar. Então significa, isso revela que ele pensa que ele sabe mais do que todo mundo. Porque não importa quem seja, ele vai sempre protestar. Se o criticismo ou o critiquismo for pessoal, ou seja, dirigido a alguém, então isso revela inimizade, que é uma obra da carne, segundo Gálatas capítulo 5. É uma obra do diabo. Porque a pessoa tem uma resistência à pessoa e não às ideias. Se o criticado for um líder sobre o critiqueiro, isso revela uma disposição de rebelião. O critiquismo é destruidor, devastador, muitas vezes. Não são poucos os pais que acabam com a autoestima dos seus filhos meramente por costume de criticar. Não é que não ama, não é que não quer o melhor e o bem para o seu filho, mas é uma pessoa negativa, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que o tempo todo tem que falar dos erros do seu filho. Nunca faz um elogio, nunca revela algo bom, nunca aplaude o filho por uma conquista, mas todo e qualquer fracasso ele faz questão de mencionar, como se o filho não soubesse, como se o filho não se envergonhasse, como se o filho já não tivesse problemas. Às vezes existem pais que têm esse critiquismo voltado contra apenas um dos filhos. Às vezes não é geral, o que mostra que é um problema pessoal e que precisa ser resolvido, porque isso destrói vidas. Da mesma maneira, existem cônjuges que acabam com o seu casamento e destroem o seu cônjuge exatamente por isso. Porque tudo tem que criticar, tudo tem que falar mal. Lavou a louça, mas olha que nojeira que ficou esse copo aí. Cozinhou, mas errou no sal. Está salgado. Varreu a casa, mas esqueceu o cantinho. Limpou a casa inteira, mas não limpou o carro. E esse critiquismo constante sobre o cônjuge, constante sobre os filhos,
chega uma hora que ele para e diz: eu acho que ele não gosta de mim. Como diria o Kiko, você não vai com a minha cara? Qual é o seu problema? Que parece que não tem nada que eu faça neste mundo que seja certo. Porque quando eu faço certo, você não fala nada. Você finge que não viu. Mas quando eu faço errado, pode ser a mínima coisa, você não pode deixar de criticar. Jesus disse: o teu erro, a sua crítica, o seu vício, a sua perseguição a mim, na verdade, é porque você não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o critiqueiro, ele ignora as Escrituras ou voluntariamente a viola. Ou ele é um ignorante bíblico que não conhece, não sabe, e fica reclamando e dando pitaco e falando de coisas que não conhece, que não sabe. Ou ele conhece e voluntariamente desobedece, voluntariamente resiste. E aí a Bíblia traz a seguinte advertência: hoje, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não seja como o povo de Israel no deserto, que por 40 anos resistiu e tentou ao Espírito Santo, de maneira que Deus se levantou contra eles. De acordo com Isaías, por causa da sua resistência, o próprio Espírito Santo agora se volta e passa a ser o seu inimigo e lutar contra ele. Hoje, se você ouvir a palavra de Deus, ouvir a vontade de Deus, se submeta e obedeça. Se é por falta de conhecimento, alguém pregou, mostrou que esta é a verdade, obedeça, aprendeu, já ouviu. Você pode não saber um monte de coisas, mas a tua preocupação principal não é o que você não sabe. Tem gente que fica caçando chifre em cabeça de cavalo. Tem gente que fica procurando profundidades teológicas, misticismo, escondido atrás da Bíblia. Não, a Bíblia é boa, mas eu quero procurar alguma coisa aqui que está em outro lugar, que deve ter alguma mensagem subliminar. Eu quero saber por que o machado flutuou. Eu quero saber qual a temperatura do inferno, qual é o sexo dos anjos. Eu quero saber esse tipo de coisa. O escritor americano Mark Twain disse o seguinte: o que mais me preocupa não é o que eu não sei da Bíblia, e sim o que eu sei. E Paulo concorda com Mark Twain porque ele disse que nós devemos viver de acordo com a luz do que sabemos, porque é por isso que nós seremos julgados. Você não será julgado por não ser um teólogo profundo, por ser um conhecedor da vastidão do ensinamento bíblico. Você será julgado por aquilo que você conhece, sabe, mas resolveu resistir. Nem as Escrituras. Não conhece as Escrituras. Porque as Escrituras falam muito sobre a conduta e o coração do critiqueiro. Quando você ignora e procura ser um critiqueiro, você está resistindo à palavra de Deus, você está ignorando, porque a Bíblia diz: olha, esse não é o proceder cristão, esse não é o jeito certo de ser uma boa pessoa, isso não é bom para a sociedade, não é bom para a sua família, não é bom para o seu emprego, não é bom como estudante, não é bom como obreiro, não é bom como crente, como membro, como pastor, não é bom de jeito nenhum. As Escrituras revelam a conduta esperada de um cristão. E a conduta esperada é uma conduta de amor, de correção quando necessária, de crítica genuína e verdadeira, mas não de uma disposição e um vício para criticar. As Escrituras alertam para os perigos de você se exaltar sobre os outros, com opiniões, posições ou atitudes. Filipenses 2:3, por exemplo, diz: não façam nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe mais do que fulano? Mas nem por isso você tem que o tempo todo se manifestar. Nem por isso você tem que mostrar que fulano está errado. O que é que você procura, afinal de contas? As Escrituras advertem sobre os perigos de adotar uma postura de oposição à liderança constituída por Deus, espiritual ou secular.
critiqueiro, na verdade, não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus pode quebrar o coração endurecido do critiqueiro. Se ele estivesse buscando o poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior. O poder de Deus não é só para libertar a prostituta. O poder de Deus não é só para vencer o vício do cigarro, do álcool, seja do que for. O poder de Deus é para transformar todo defeito ou deformidade de caráter, todo o pensamento, a pessoa por completo. Portanto, um cristianismo que apenas consegue ver transformação sobre os outros, mas não sobre o seu próprio caráter, sobre os seus erros, ainda que você julgue que os seus erros não sejam tão maus como aqueles tão grotescos. Mas a pergunta é, por que não está havendo transformação na sua vida? Porque se nós estamos buscando a Deus, se nós estamos buscando o poder de Deus, esse poder se manifesta vencendo os nossos erros, transformando o nosso caráter. Portanto, uma pessoa que mantém o seu criticismo ou que mantém qualquer outro desvio de caráter e que nunca sofre mudança, é alguém que não conhece o poder de Deus, não está experimentando. Pode conhecer a Bíblia completa, mas não experimenta o poder de Deus há muito tempo. No poder do Espírito, a pessoa alcança sabedoria para se tornar um crítico, não um critiqueiro. Deus me controle, me ensine, me dê sabedoria, me ajude a contribuir, me ajude a edificar, me ajude a animar o fraco, me ajude, Senhor, a incentivar, me ajude, Senhor, me transforme, me faça um ombro, um braço de apoio e não um dedo que cutuque na ferida, que aponte simplesmente erros e que nunca faça nada para ajudar. O poder de Deus pode transformar isto. E o poder de Deus, com o poder de Deus, a pessoa pode receber condições de perdoar, tolerar e aceitar e considerar os outros superiores, sem que ele tenha que dar demonstrações constantes de estar certo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em que situação você está nesse quadro? Como você está em relação aos seus filhos ou em relação ao seu cônjuge? Qual é a sua participação na igreja? Ou no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho? Você se pega sempre sendo do contra? Você se pega sempre tendo que falar uma crítica, uma discordância, uma resistência? Ou você é aquele que fala na unção e na sabedoria de Deus e cuja palavra serve para ajudar? A crítica é fundamental para a vida cristã. Você ser capaz de chegar para o seu irmão e dizer: meu irmão, você está errado. Mas tenha certeza de dizer estas coisas com base bíblica e não naquilo que você pensa ou acha, e em amor e em obediência à palavra de Deus.